Rodrigo Matos? Vamos lá. Primeiro teve foi sábado de manhã, né, que eles foram ao CT do Flamengo, e tinha jogador que estava disposto a ir lá conversar fora do CT ou num espaço ali separado, mas a diretoria, no caso a cúpula, né, a cúpula mesmo, nem o departamento de futebol, vetou. Tem um entendimento de que o clube não permite esse tipo de coisa já há bastante tempo, e é verdade, já não permite há bastante tempo. Eu não me lembro de gestão Landim, torcida organizada, entrar no CT, e eu acho que na do Bandeira, que eu me lembre, também não. Ele também era vetado. Posso até que estar enganado por um ou outro episódio, mas a minha lembrança é que desde que existe essa reestruturação do Flamengo, não se permite torcedor dentro do CT assim para ir lá conversar com o jogador. E aí foi vetado com essa justificativa, e fora que algum temor ali de que pudesse ter alguma coisa, algum episódio violento, mas tinha um jogador, Danilo, que queria lá conversar com a torcida, foi o que eu ouvi. Dito isso, assim, começou, a torcida ficou irritada, falou ali na porta do CT. Eu acho que manifestar no CT, normal, assim como na arquibancada, faz parte do jogo. Se não for não violento, tudo tranquilo. E aí eles disseram que, como não tinham sido atendidos, iam em eventos dos jogadores. Foram no aniversário do Everton Araújo, que parece que era um almoço, começou como almoço, aí, enfim, foram lá num negócio, não chegaram a encontrá-lo, mas foram na porta. Estavam ameaçando ir em outros lugares. A gente ouviu coisas sobre... A minha luz está piscando um pouco aí, por isso que talvez às vezes esteja dando um efeito estranho aqui. E aí isso causou muito desconforto nos jogadores. Dentro do departamento de futebol, há um entendimento de que isso aí é um exagero. Uma coisa é protesto na porta do CT, outra coisa é a invasão da vida privada dos jogadores, e atrás da portaria da pizzaria onde eles estão, sei lá o quê, que não Se tem tá tido chegando esse pizza, exagero. supostamente ou não, né? Eu nem sei se isso aí é verdade, né? Porque circulou esse boato aí, então não vou nem colocar isso aí como informação verdadeira. Mas tô falando independente de ir atrás de pessoas, falando que quem achasse um quiosque da Barra, eles iam ir lá e falar com as pessoas, enfim. E há, inclusive, uma coisa, um desconforto lá dentro de que isso pode ser visto como uma intimidação dentro do departamento de futebol, né? De que pode ser visto como uma intimidação. Os jogadores muito desconfortáveis e manifestaram isso internamente ali, de que estão desconfortáveis com esse tipo de forma. E aí não estamos falando do CT, estamos falando dessa coisa de ir na casa das pessoas ou procurar na vida privada, né? Dentro da diretoria do Flamengo, da cúpula, né, quem está acima do futebol, não houve esse mesmo entendimento, foi o oposto. O entendimento é que, olha, reivindicação que está dentro do escopo para o que hoje se apresenta como um futebol que não está acontecendo, e que, desde que não aconteça nada violento, que sim, vai preservar toda a integridade dos jogadores. Se acontecer alguma coisa, aí sim o clube vai intervir, mas que não houve nada de violento, que está dentro de reivindicações normais de insatisfação, que se continuar assim não tem por que o clube intervir. Esse é o entendimento da cúpula do clube. Como a gente pode ver, isso é oposto ao que a gente vê dos jogadores e ali do departamento de futebol. Aí a gente pode discutir de opinião o que eu entendo. Assim, eu acho que protesto na porta do CT é local de trabalho, mas ok. Não acho que tem que entrar em CT. Mas eu não estou falando por causa do Flamengo. Estou falando em qualquer lugar, não tem que entrar torcedor em CT. CT é um lugar de trabalho. Em geral, nenhuma dessas intervenções até hoje foi positiva. O cara chega lá, não tem nenhum argumento técnico nem nada, ele só quer gritar na cara de alguém, e não acho que isso aí é caminho para nada, entendeu? Mas ir na porta do CT, se o cara está insatisfeito, totalmente pertinente. Vai lá, põe a sua faixa, reclama do que entende que está errado, foi o que foi feito ali. E na vida privada Felipe das Luiz pessoas, e suas metodologias, né? Pois é, você viu que teve uma correção ali, alguém tinha errado inicialmente, eu não vi qual foi a letra que errou, e o nome do Felipe Luiz está escrito errado, né? Mas tudo bem também, acontece, né? Todos nós cometemos erros de ortografia de vez em quando. Aliás, o nome do Felipe Luiz, eu viro e mexe, o meu cérebro não capta tão bem, que é com S, enfim, que tem 2 Is, o nome dele
É um Felipe difícil, digamos assim. Mas assim, eu acho que essa coisa da vida privada, eu acho que é descabido, minha visão. Ficar fiscalizando o que a pessoa está fazendo festa ou não. O que o jogador, fulano foi pra noite, então não sei o que, amigo. Se chegou no dia seguinte, o cara tá apresentando fisicamente o que deve e tá correndo e tal, não sei o que, vida que segue. Se ele tiver abaixo, aí ele tem que ser cobrado pelo departamento de futebol. Por que você está abaixo? O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa fora? Tem um exagero? Aí sim. Se não, se fora, só pode ser cobrado alguém dentro do ambiente fora do trabalho se não estiver apresentando dedicação igual. Eu não estou falando do resultado. O resultado tá claro que está abaixo. É difícil controlar também, mais é difícil o resultado. Exatamente, mas eu acho que a questão a pessoa não está se dedicando, não está se esforçando, não é o que indica o inclusive. Opa, tivemos aí uma invasão, hein? Tivemos uma invasão, Bruno Braz, eu acho que entrou no link do Rodrigo Matos. Sai aí, ô Bruno Braz, o Rodrigo Matos tentar o seu... Vamos ver se a gente consegue restabelecer aí o raciocínio. Vamos lá. Vamos lá, é assim mesmo, ao vivo. Vamos ver se eu ganho alguma companhia aqui. Enquanto meus parceiros aqui ajudam se resolve aí com a tecnologia, eu vou dando um panorama para vocês aqui em relação ao que está acontecendo aqui no Maracanã e como é que tem a expectativa para esse jogo de hoje aqui. A gente vai trocando essa figurinha enquanto vocês continuam acompanhando. Também vou ler comentários, tá? Só para ver aqui o que vocês estão falando. Hoje aqui a expectativa não é de casa cheia, por conta dessa toda a dinâmica que vocês, torcedores, claro, estão vivendo aí de acompanhamento desse time nos últimos dias. O jogo de ida já foi um pouco meia bomba em termos de público aqui e foi, inclusive, uma partida reservada para que a torcida do Flamengo fizesse um protesto aqui prévio para tentar dar essa injeção de ânimo para o jogo do Lanús. Houve, vocês vão lembrar, né, uma crítica muito intensa aqui, time sem vergonha e tal. Esportivamente falando, né, o time até se esforçou, mas em termos de desempenho não jogou tão bem assim, apesar do Felipe dizer que na visão dele viu uma evolução nesse time contra o Lanús, etc, e viu esse crescimento todo, mas em termos de resultado, que a gente estava comentando com o Rodrigo agora há pouco, o resultado é mais difícil de controlar quando está nessa situação muito instável do time. Então, esse é o contexto aqui do jogo de hoje contra o Madureira. O Flamengo fez 3-0. Ontem eu vim ao jogo do Fluminense também. E aí a galera já estava falando como se já tivesse resolvido, né? O próprio goleiro Fábio, que participou da entrevista na zona mista depois, já estava falando como se o finalista fosse o Flamengo mesmo. Então a discussão aqui hoje não é o resultado contra o Madureira, mas é desempenho, é comportamento de torcida, é esse todo desse relacionamento entre time, arquibancada, treinador, diretoria, sobre isso tudo que a gente está falando aqui. Já estamos de volta com o time completo. Deixa eu só aproveitar para dar uma passada, um alô para a galera aqui. O Rodrigo retoma o raciocínio que estava tendo aí antes da queda rápida aqui. Mandar um abraço, deixa eu colocar os óculos aqui. Igor, acho que eu tinha concluído. Peraí. Não sei se... Você tá falando um negócio aí para falar? Deixa eu ver aqui quem está começando por aqui. O Diego Neves da Silva, o Felipe Luiz só precisa de uma chacoalhada, nada de demissão, se perder o Carioca. É uma situação aí que o Flamengo está correndo risco também. O adversário é o Fluminense, sabe das dificuldades do Flamengo contra o Fluminense nessa gestão Felipe Luiz, e que pese ter sido campeão no ano passado. Um abraço para o Anderson, live do Sabor do Malvadão aqui. Aí tem aqui o Tom, tá mais revoltado com o Felipe Luiz, dizendo que ele tem que sair sim, porque não sabe escalar, não sabe mexer no time, ele está mais revoltado. Não muda o jeito de jogar e ainda acha que o melhor jogador do time é o Plata. Burrice e teimosia juntos, tá aí a indignação do torcedor. E aí o Luciano está comentando aqui que não é só uma questão física nesse início de ano, tem também a perda cognitiva de raciocínio, né? Um jogo cada vez mais pensado dentro do campo, pois o futebol está complexo. Na visão do Luciano, o Flamengo também perdeu essa dinâmica, né, de cerebral, psicológica dentro do time. E para fechar aqui nessa levada aqui de comentários, Geraldo Silva, o Felipe precisa se reinventar, está monotático, com isso o time está muito abaixo, o Paquetá não está jogando nada, Lino não está jogando nada e Pedro jogando nada, na visão aqui do Geraldo. Obrigado, gente. Continue acompanhando a gente, deixando o like aí e se inscrevendo no nosso canal. Rodrigo, é isso?
Essa primeira linha de Não, raciocínio eu acho que foi tinha completa, concluído então? ali sobre o protesto, era isso, que eu entendo que cabe esses protestos na porta do CT, sem feitos sem violência e tal, acho que na vida privada das pessoas não cabe, mas o entendimento dos dois lados é isso, jogadores e departamento de futebol desconfortável, e meio incomodados, achando um exagero, ia na vida privada e tal, e a cúpula do Flamengo entendendo que até agora não aconteceu nada demais, que não houve nenhuma ameaça, protestos normais. Perfeito. Igor. Ô, Bruno Braz, você que entrou com o pé na porta aí, você, na sua visão, você acha que o humor vai mudar de acordo com o jogo de hoje ou o negócio já está tão degringolado que hoje aqui é só ver o que vai acontecer mesmo e esperar, quem sabe, um título de Campeonato Carioca para ver se esse humor da torcida vai mudar? Bom, vocês estão me ouvindo aí? Boa tarde. Estou te ouvindo, pode falar. Tá. Deixa eu só complementar nessa questão dos protestos e a coisa que escalonou para fora do perímetro do clube. Ainda teve um episódio com o Ayrton Lucas, que o Ayrton Lucas falha, né, no jogo contra o Lanús, e ele começou a ser muito atacado nas redes sociais. Ele decidiu apagar ou suspender o perfil dele no Instagram. Não sei se ainda está, confesso que não, mas até ontem, sei lá, se você procurasse o Ayrton Lucas no Instagram, ele não estava mais lá. E aí, depois que o Ayrton Lucas apagou o perfil dele, começaram a atacar os parentes do Ayrton Lucas, a esposa dele, os outros parentes. E aí o negócio é muito, muito complicado, né, cara? Porque não são os parentes dele que entram em campo, ele está ali exercendo o papel dele. Enfim, é um negócio que às vezes parece, e aí eu não estou falando só para o Flamengo, esse tipo de situação acontece em todos os clubes do Brasil. Parece que só está faltando acontecer alguma coisa de mais grave para aí o clube se mexer. Já no rival, no Vasco, acho que no mesmo dia, o Paulo Henrique, o PH, foi cercado pela organizada do Vasco, também no condomínio dele, com até uma situação pior, que ele foi cercado mesmo, ficou ali acuado, com os caras falando: vocês acham que vocês não sabem onde vocês moram? A gente sabe onde vocês moram e tudo mais. Então, o Ayrton Lucas também vivendo essa situação. Sobre o jogo hoje, cara, eu acho que se for 10-0 o Flamengo, não vai mudar o humor da torcida, não. Especificamente o jogo de hoje. Acho que quem vem para cá, hoje a gente vai ter um público mais baixo, quem vai vir para cá vai vir para protestar. E assim, o que acontecer em campo, acho que pouco vai mudar o humor da torcida. Eu acho que o que pode mudar um pouco o humor da torcida é numa final, uma eventual final com o Fluminense sendo campeão. Aí dá uma amenizada um pouco nos anos. Pois é, e esse jogo contra o Fluminense vai ser domingo que vem, 6 horas da tarde, horário aí da TV aberta. Então, final do Carioca, no dia 8 de março aí, nessa definição em relação ao jogo único, né? Primeira vez no jogo único aí de final do Carioca, primeira vez, acho que nunca teve isso, né? Eu estou tentando me lembrar aqui, mesmo em formatos mais criativos do estadual uns tempos atrás, acho que não rolou essa questão da final única, vai ser a primeira edição. O Flamengo, então, não, nesse caso, né, passando aqui do Madureira, salvo o Hecatombe, tem que mostrar nesse jogo único aí ao que vai vir, né, essa resposta diante do rival. Rodrigo, você também está de acordo com essa questão aí? Se daqui hoje nada que vá alterar a relação com a torcida, propriamente? Não, não acho que não. Eu acho que não vai afetar. Eu acho que na quinta-feira, se tivesse conquistado o título, tinha mudado de fato o rumo da conversa. Não sei se a gente vai falar um pouco mais do jogo, se já está meio no passado, mas enfim, eu acho que acabou que o Flamengo nem foi assim uma atuação horrenda, mas não foi o grande jogo que o Felipe Luiz cantou depois na coletiva, né? Eu acho que a gente deu para constatar que tem alguns jogadores que tecnicamente estão muito abaixo. Eu vi muitas pessoas criticando, né, a escalação do Plata como centroavante, mas quando o Pedro entrou, meu Deus do céu, hein? Assim, justificou completamente ter colocado algum outro jogador de centroavante, porque ele não está conseguindo dominar a bola, né? Tem que ver o que vai ser feito, o que está acontecendo com o Pedro, né? Porque me parece mais uma questão, inclusive, de forma técnica do que física. Ele pode não estar super inteiro fisicamente, mas não está conseguindo fazer movimentos básicos que para ele eram fáceis anteriormente, né? E eu achei que o Flamengo fez um primeiro tempo decente, mas com um erro crasso ali do Ayrton Lucas e do Rossi. E
E dentro desse erro crasso, perdeu muito gol, porque tem jogadores que têm pouco gol. O Samuel Lino, por exemplo, que eu vi o colega criticar, na minha opinião, foi o melhor atacante em campo. E não entendi o que o Felipe tirou ele depois. Para mim foi uma decisão equivocada. E aí no segundo tempo o Felipe errou tudo, né? Foi desmontando o time, ficou uma zona completa. E aí nisso, quando falam assim, que ele não tem variação tática, na verdade ele variou bastante taticamente no segundo tempo, né? Acabou com o Cebolinha jogando na ponta direita, meio de lateral, meio de ala. Aí do outro lado o Ayrton, muita gente pelo meio ali, né? Paquetá, Arrascaeta, entrou o Bruno Henrique para tentar fazer uma dupla com o Pedro, mas todo mundo meio posicionado, um embolado no outro. Então eu acho que teve a variação tática bumba e meu boi a partir dali dos 15, 20 minutos do segundo tempo. O Flamengo passou 60 minutos organizados. E eu achei que no primeiro tempo, que teve pouca variação tática, o Flamengo podia ter sido facilmente saído com 1-0 e ia ter um jogo muito diferente no segundo tempo. Mas aí o goleiro e principalmente o lateral esquerdo tomaram uma decisão muito equivocada no campo pesado, né? E acabou criando toda essa pressão. Então eu acho que tem problemas táticos, de má forma técnica, principalmente de alguns jogadores, mas eu acho que tem muita desconcentração, né? Desconcentração do Ayrton Lucas nesse lance, desconcentração do Paquetá e do Léo Ortiz no gol que o Flamengo sofre, que o Paquetá estava marcando o Canali e o Léo Ortiz sai que nem, sabe, dá uma voadora, parecendo a noviça rebelde, dando aqueles saltos nos filmes, né? Que é saltando ali, ele sabe sei lá para onde que ele estava indo naquela bola. E eu acho que a gente tem que discutir o Felipe, porque ele está insistindo muito em determinadas coisas, como o Léo Ortiz, que não estão funcionando. A gente já viu uma evolução nessa final dele botar o Danilo e botar o Everton Araújo, que os jogadores estão jogando melhor. Por que quando precisou no final do jogo e estava todo mundo quebrado, ele não botou o Vitão, que também está rendendo melhor que o Léo Ortiz? Por que a insistência com o Léo Ortiz, que erra seguidamente, entendeu? Assim, ele acaba queimando a ele e o jogador com esse tipo de decisão. Eu entendo lá na frente, por exemplo, o Carrascal e o Plata, que muita gente discutiu, por quê? Os dois estão correndo, marcam pressão, criam chance. O Carrascal apareceu 2 vezes na cara do gol, o Plata uma. Aí tem o problema deles não fazerem gol, que é uma discussão aí que a gente tem com razão. Né? O time tem pouco gol. Sério. Mas assim, eu acho que primeiramente tem que botar os jogadores que estão rendendo um pouco melhor. A gente falou semana passada da questão dos zagueiros, né? Ele até foi na nossa, vamos dizer assim, né? Vamos presumir que ele assistiu o programa semana passada. Realmente mexeu na dupla de zaga, trouxe o Danilo, que a gente estava comentando que, até psicologicamente, animicamente, o Danilo estava sendo um cara que estava tentando tirar esse time da zona de conforto, né? Nesse momento da temporada. E aí ele apostou no Danilo, mas o problema do Flamengo é muito mais profundo do que uma mera troca de dupla de zaga, né? Na visão de vocês, o Rodrigo já falou um pouco, discorreu um pouco, mas se tivesse que elencar o que tem que ser atacado primeiro aqui para que o Flamengo volte às boas, né, ao bom momento, se é que é possível com as mudanças no elenco, a chegada do Paquetá e tal, com tudo que aconteceu, voltar ao nível de 2025 ainda de forma tão rápida. Mas se tivesse que elencar assim, o nível de prioridade, qual que vocês colocariam como uma prioridade 0, vamos dizer assim, para o Felipe resolver, para que esse time volte a dar alegria para o seu torcedor?